Você já sentiu como se a sua paz interior fosse um castelo de cartas, onde qualquer pequeno vento, uma crítica no trabalho, um trânsito engarrafado ou uma notícia ruim, fosse capaz de derrubar tudo e te deixar ansioso ou irritado o dia inteiro? A grande tragédia da nossa geração é que terceirizamos a nossa felicidade. Nós entregamos a chave das nossas emoções nas mãos das circunstâncias e das outras pessoas, agindo como marionetes. Se alguém nos elogia, ficamos felizes. Se alguém nos ofende, ficamos tristes. Mas a verdadeira paz, aquela que a Bíblia promete e que os grandes sábios da história perseguiam, não é a ausência de problemas do lado de fora, mas a presença de uma fortaleza do lado de dentro. Viver em paz é uma arte que exige treino, é a habilidade de permanecer inabalável mesmo quando o mundo ao seu redor está desmoronando, e é exatamente sobre como construir essa fortaleza inexpugnável na sua mente que vamos conversar hoje. Paz do Senhor, eu sou o Felipe, e para dominarmos essa arte, precisamos olhar para o exemplo máximo de controle emocional e fé inabalável, o apóstolo Paulo. Ele escreveu uma das cartas mais alegres da Bíblia não de um palácio, mas de uma prisão romana, correndo risco de morte. No livro de Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele diz algo revolucionário. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Note a palavra aprendi. Paulo não nasceu com essa paz, ele a desenvolveu. Isso se conecta profundamente com uma filosofia antiga chamada estoicismo, que dialoga muito com esse princípio cristão. A ideia de que não podemos controlar o que acontece conosco, mas temos controle absoluto sobre como reagimos ao que acontece. Paulo estava preso fisicamente, algo que ele não podia controlar, mas o seu espírito estava livre adorando a Deus, porque isso era uma escolha dele. A paz não vem de mudar o cenário, mas de mudar a sua lente sobre o cenário. Aprofundando nisso, precisamos entender o conceito da dicotomia do controle. Imagine que a vida é como um oceano e você é o capitão de um barco. Você não controla as tempestades, a altura das ondas ou a direção do vento. Isso pertence à soberania de Deus e à natureza. O que você controla é o leme, as velas e a arrumação do convés. O sofrimento e a ansiedade surgem quando tentamos controlar o mar, quando tentamos forçar as pessoas a agirem como queremos ou o futuro a ser exatamente como planejamos. Isso é impossível e desgastante. A arte de viver em paz, à luz da Bíblia e da sabedoria, é focar toda a sua energia no seu próprio caráter e nas suas próprias reações. Se alguém te insultou, o insulto é problema do outro, é o mar agitado. Mas se você se ofendeu, a ofensa é problema seu, é o seu barco mal guiado. Quando você entrega o controle dos eventos externos a Deus e assume a responsabilidade pelas suas atitudes internas, você se torna invencível, pois ninguém pode ferir quem não aceita a ofensa. Além disso, grande parte da nossa falta de paz vem da imaginação desenfreada, ou o que os estoicos chamavam de sofrer antes da hora. Jesus tocou nesse ponto crucial quando disse: "Não vos inquieteis pelo dia de amanhã." A neurociência confirma que o nosso cérebro muitas vezes não distingue o real do imaginário. Quando você fica horas ruminando um problema que talvez nem aconteça, ou criando diálogos mentais de brigas que nunca ocorreram, seu corpo libera cortisol e estresse como se aquilo fosse real. Estamos sofrendo mais na imaginação do que na realidade. A paz exige que você traga sua mente para o agora, para o presente, que é o único lugar onde Deus está agindo. O passado é um arquivo morto e o futuro é um rascunho. A vida acontece agora. Viver em paz é limpar as lentes da mente, parando de criar monstros de sombra e confiando que, se o problema real chegar, Deus dará a graça necessária para aquele momento específico, e não antes. Por fim, viver em paz exige que você construa uma cidadela interior, um santuário dentro de você, onde o caos do mundo não entra. A Bíblia chama isso de sermos o templo do Espírito Santo. Pense nisso, o templo era um lugar sagrado, separado. Lá fora podia haver guerra, barulho e comércio, mas lá dentro havia silêncio, incenso e adoração. Você precisa blindar a sua mente. Se você assiste a tragédias o dia todo, se envolve em fofocas e se compara com todos no Instagram, você está jogando lixo dentro do templo e depois pergunta por que não tem paz. A disciplina estoica e cristã nos ensina a sermos guardiões rigorosos da nossa mente. A paz é resultado do que você deixa entrar e do que você mantém fora. Quando você fundamenta a sua vida na rocha que é Cristo, e não na areia das circunstâncias, as chuvas descem, os rios transbordam, os ventos sopram contra a casa,
mas ela não cai. A paz não é o fim da tempestade, é a certeza de que a casa está bem construída. Portanto, entenda que a paz é uma decisão diária de confiança e de governo próprio. Pare de desejar que o mundo seja mais fácil e comece a pedir a Deus ombros mais fortes e uma mente mais blindada. Não seja mais escravo das situações externas, assuma o comando das suas reações e descanse na soberania de Deus. E falando em não ser escravo e abrir os olhos para a realidade, eu tenho um convite urgente para você. O mundo tenta te vender ilusões o tempo todo para roubar essa paz. Eu escrevi o e-book O Banquete do Diabo e preste atenção, este não é um banquete qualquer. É o festim que o inimigo prepara para os descuidados, uma armadilha disfarçada de prazer, um prato cheio de ilusões. Mas você não precisa ser um dos convidados. Cada página desse e-book é um chamado para a guerra contra a carne, contra o engano e contra a cegueira espiritual. Se você quer um livro que te deixe confortável, este não é para você. Mas se deseja ser despertado, bem-vindo. O link está na descrição e no comentário fixado.